Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós pedimos, derrama o Espírito Santo sobre nós, abre a nossa mente para a mensagem que o Senhor preparou para nós nesta manhã de sábado. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a esta live. Hoje, Deus preparou para nós a mensagem que fala sobre os anjos. Anjos magníficos em poder. Queridos, o ministério dos anjos tem tudo a ver com a relação que existe entre o mundo visível e o mundo invisível. Existem anjos de Deus e existem anjos maus, os demônios. A história dos anjos está inseparavelmente ligada com a história humana. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Hebreus capítulo 1 e o verso 14. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, verso 14. Aqui no capítulo 1 de Hebreus, Paulo fala algumas vezes sobre os anjos. Primeiramente, lemos aqui no capítulo 1 e o verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, falando de quando Jesus nasceu aqui na terra, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos adoram a Jesus, porque Jesus é o Criador dos céus e da terra. João capítulo 1, verso 1 até o verso 3, diz que tudo que foi feito, por Ele foi feito. Ele criou os anjos, e quando Ele nasceu aqui, quando Ele encarnou, nasceu da Virgem Maria, cumpriu então este verso que Hebreus 1, verso 6 está falando, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E aqui diz também o verso 7, quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Os anjos são como vento, como relâmpagos, como labaredas de fogo. E ainda no capítulo 1 de Hebreus, no verso 14, Paulo explica que os anjos são espíritos ministradores que trabalham, que servem aqueles que amam a Jesus. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria é esta, que regozijo sabermos que não estamos sozinhos. Estamos num campo de batalha, estamos num grande conflito entre o bem e o mal, assumimos o lado de Jesus, estamos fazendo parte do exército do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, mas não estamos sozinhos. Existem milhões e milhões, miríades e miríades de anjos estão à disposição sua e minha para nos servirem, nos ajudarem. Aleluia por isso. Paulo em Hebreus 1,14 diz, não são porventura todos eles, falando dos anjos, espíritos ministradores. Eles ministram as necessidades dos irmãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o chefe dos anjos e Jesus Cristo ordena que Ele cuide dos seus irmãos na terra. Cuide de você, meu querido irmão, minha querida irmã, porque são espíritos ministradores enviados para servir a quem? Aqueles que hão de herdar a salvação, você e eu. Meu querido irmão, os anjos são criaturas de Deus que já existiam antes de Deus criar Adão e Eva. Por isso que Salmos capítulo 8, verso 5 diz assim, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Quando na criação fomos, como seres humanos, feitos menor do que os anjos. Porém, meu querido irmão, quando Jesus Cristo encarnou e se tornou um de nós, carne da nossa carne e sangue do nosso sangue, então Jesus Cristo elevou a família humana. Hoje a família humana foi elevada à posição do Filho de Deus.
porque nós somos gerados como filhos e filhas de Deus. Queridos, até a hierarquia celestial será mudada. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E na sequência vem então a família humana. Nós estaremos numa posição superior à dos anjos não caídos, porque nós somos irmãos do Criador dos anjos. Nós somos irmãos de Jesus Cristo, aquele que criou todas as coisas. E tudo que foi criado, quer no céu, quer na terra, quer visíveis ou invisíveis, tudo foi criado por Ele e para Ele, conforme diz ali em Colossenses capítulo 1 e o verso 16, verso 15, 16, 17. Na criação, os seres humanos foram criados abaixo dos anjos, mas com a redenção, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, elevando a família humana. Veja o que foi escrito por Deus através da sua serva na meditação matinal Filhos e Filhas de Deus, na página 242. Aqueles que no poder de Cristo vencerem o grande inimigo de Deus e do homem, ocuparão nas cortes celestes uma posição acima dos anjos não caídos. Diga aleluia, louvado seja Deus. Vamos ocupar nas cortes celestes uma posição acima dos anjos não caídos, irmãos de Jesus Cristo. Os anjos de Deus são magníficos em poder e cercam o trono de Deus. São miríades e miríades, exatamente como está em Apocalipse capítulo 5. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5, e vamos ver então o verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, que são 24 anciãos, e era o número deles, dos anjos, milhões de milhões e milhares de milhares. Queridos, são ministros de Deus que vivem para executar a sua vontade e obedecer a sua palavra. Abra sua Bíblia também em Salmo 103. Aqui no Salmo 103, vamos ver os versos 20 e 21. Salmo 103 e os versos 20 e 21. Lemos: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Eu gosto desta expressão, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Os exércitos de Deus são formados por anjos poderosos. Vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Os anjos são vistos pelo profeta Daniel, pelo profeta Ezequiel. Queridos, nós temos centenas de aparições de anjos. Anjos aparecem, anjos ministram, anjos ajudam, anjos são vistos pelos filhos de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Veja a visão que Deus deu para Daniel. Daniel capítulo 7, o verso 10. Daniel capítulo 7, o verso 10 diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele, falando do trono de Deus. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O juízo celestial, ele é realizado, ele é processado em 7 fases, conforme diz Apocalipse capítulo 6. Os 7 selos são as 7 fases do juízo celestial, que é processado no céu em meio a milhões de milhões, miríades e miríades de anjos. Meu querido irmão, o profeta Ezequiel descreve os anjos, descreve os querubins. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 1. Vamos ver aqui, Ezequiel capítulo 1, vamos ver o verso 5 em diante. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, descrevendo os anjos querubins, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles tinha 4 asas, descrevendo os anjos querubins. E o verso 8, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim
todos quatro tinham seus rostos de suas asas, e uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Os anjos querubins não se viram, nunca dão as costas para Deus. Qualquer lado que eles vão, eles estão de frente. Queridos, aqui diz, uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita dos quatro tinha um rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham um rosto de boi, e também um rosto de águia, todos os quatro. Aqui está sendo descrito por Ezequiel algo que nós não temos palavras humanas para descrever. Ezequiel está descrevendo os querubins, mas, meus queridos, vai além da imaginação humana. Verso 12, e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes. São tochas que andam, que se movimentam à velocidade do pensamento, à velocidade de um relâmpago. Aqui diz, e quanto à semelhança dos seres viventes, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Que linda descrição o profeta Ezequiel está fazendo dos anjos. Meu querido irmão, o anjo Gabriel, aquele que ocupou o lugar de Lúcifer no céu, o anjo Gabriel que apareceu lá no túmulo de Jesus, ele tinha o rosto brilhando como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Abra sua Bíblia e vamos ler a descrição que Mateus fez no capítulo 28, Mateus capítulo 28, e vamos ver então o verso 2 e 3. Aqui diz, e eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Veja o poder do anjo Gabriel. Ali, ao redor do túmulo de Jesus, tentando impedir a ressurreição de Jesus, estava o próprio Satanás e todos os seus anjos, seus demônios. Mas eles foram como nada. Eles foram como nada. Eles tiveram que fugir, apavorados, quando o anjo Gabriel desceu, removeu aquela pedra como se fosse um seixo e sentou-se sobre a pedra. Ele veio chamar o Filho de Deus à vida. E aqui diz o verso 2, Mateus 28, 2. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, Gabriel, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados. Meu querido irmão, os anjos magníficos em poder estão à sua disposição. São ministros dos filhos de Deus, são espíritos ministradores. Você tem um anjo chamado anjo da guarda, que o acompanha desde o seu nascimento e que vai saudar você na manhã da ressurreição. No dia da segunda vinda de Jesus, nós seremos saudados pelo nosso anjo da guarda. A Bíblia nos conta a história do rei Senaqueribe, o rei da Assíria. Orgulhoso, arrogante, ele blasfemou contra Deus, ameaçando destruir o povo de Deus, mas um anjo só de Deus foi enviado para aquele exército assírio. E o que aconteceu? Segundo Reis, capítulo 19, verso 35, diz assim, sucedeu, pois, naquela noite que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, um anjo só, feriu no arraial dos assírios a 185 mil soldados assírios. Foram mortos 185 mil numa só noite por um só anjo. Um só anjo do Senhor em poucas horas destruiu 185 mil soldados assírios. A missão dos anjos do céu é servir, é proteger, é ajudar,
é estar à disposição daqueles que hão de herdar a salvação. Jesus Cristo nos salva, Jesus Cristo nos enche do Espírito Santo e Jesus Cristo nos cerca com os seus anjos, como escudos de luz. Sabem, queridos, existe o dobro de anjos bons, porque 2/3 dos anjos no céu permaneceram leais a Deus. Somente 1/3 se rebelou. Somente 1/3 dos anjos foi expulso do céu. Portanto, existe o dobro. Para cada anjo mau, para cada demônio, existem 2 poderosos anjos de Deus, magníficos em poder. Os anjos, Paulo diz, Hebreus 1,14, são espíritos ministradores que estão na sua cozinha, estão no seu trabalho, estão com você no carro quando você está dirigindo, estão com você na escola, na universidade. Você nunca está sozinho, porque os anjos de Deus estão com você. Os anjos são enviados em missões de misericórdia para os filhos de Deus. Abraão, os anjos apareceram para ele cumprindo as promessas da bênção. Queridos, para Ló, os anjos apareceram no portão da cidade de Sodoma e foram hóspedes na casa de Ló. Foram os anjos que cegaram aquela multidão que tentou invadir a casa de Ló. Foram os anjos que puxaram Ló pela mão, junto com a sua família, apressando-os para que saíssem de Sodoma. Foram os anjos que disseram para eles: não olhem para trás. No tempo de Elias, queridos, para Elias, o anjo do Senhor apareceu no exato momento quando ele se achava a ponto de perecer, cansado e com fome. O anjo apareceu e preparou para ele um lanche. A Eliseu, os anjos apareceram aos milhares com carros e cavaleiros de fogo, cercando a pequena cidade em que estava cercado pelos seus inimigos. Para Daniel, os anjos apareceram lá dentro da cova dos leões, fechando a boca dos leões. Para Pedro, o anjo do Senhor apareceu para libertá-lo da prisão. As algemas, as correntes simplesmente caíram das mãos de Pedro. E à medida que o anjo conduzia Pedro pelos corredores da prisão, os portões fechados com correntes iam se abrindo miraculosamente até que Pedro se encontrou livre no meio da rua. Todas essas histórias incríveis dos anjos agindo a favor dos filhos de Deus, eles são agentes invisíveis de Deus, trabalham para socorrer os irmãos de Jesus. Eu e você somos irmãos de Jesus. Ele é sangue do nosso sangue, ele é carne da nossa carne, ele é um de nós. Ele é o chefe dos anjos e, sendo Jesus o chefe dos anjos, todos os que se tornam irmãos de Jesus, filhos e filhas de Deus, receberão os cuidados especiais destes seres magníficos em poder. O pastor missionário João Patton foi missionário nas Novas Hébridas e ele conta que os nativos eram muito hostis e começaram a ameaçá-lo, a ele e a esposa, de morte. Uma noite, os nativos cercaram a sede da missão com a intenção de queimar a sede da missão e matar a família do pastor Patton, João Patton. E ele e a sua esposa oraram durante aquela noite toda, uma noite de terror. Eles suplicavam que Deus os protegesse. Quando amanheceu o dia, verificaram, estarrecidos, que os nativos furiosos tinham inexplicavelmente fugido. Agradeceram a Deus pela libertação. Passou-se um ano e então o chefe daquela tribo hostil, ele se converteu a Jesus. E então o pastor João Patton perguntou para ele por que eles desistiram de queimar a sede da missão e matá-los naquela noite. O chefe respondeu surpreso: quem eram aqueles homens que estavam ao redor da sua casa? E o missionário João Patton disse: não havia nenhum homem comigo naquela noite, somente eu e a minha esposa. O chefe insistiu ter visto muitos homens de guarda, homens de grande porte, em trajes reluzentes, com espadas desembainhadas. Quem eram aqueles guerreiros? Perguntou o chefe. Anjos magníficos em poder, meus queridos, foram enviados por Jesus para proteger seus filhos. Um outro fato curioso aconteceu na área de São Patrício, nas Filipinas, onde não tínhamos nenhuma igreja adventista.
nenhum membro da igreja. Mas um pouco antes de se formar a missão naquela região, um pouco antes de chegar o missionário naquele lugar, Deus preparou o caminho. Como Deus agiu? Um senhor de 65 anos de idade recebeu a visita de um anjo. O anjo o visitou várias vezes em ocasiões diferentes e disse para ele: o senhor não deve fumar. Ele parou de fumar. O senhor não deve beber bebida alcoólica. E ele parou de beber bebidas alcoólicas. O senhor deve guardar o sábado, o 7º dia da semana. E ele começou a guardar o sábado, o 7º dia da semana. O anjo continuou visitando este homem de 65 anos e passou para ele todos os ensinamentos da Bíblia. Deu estudos bíblicos para ele. O homem ficou assustado com os ensinamentos do anjo, mas foi obedecendo. Tudo que o anjo mandava, ele obedecia. Um dia o anjo disse para ele: agora você está preparado para o batismo. Mas como batismo? Aonde? Você desça até o rio e você vai ser batizado. Eu vou batizar você. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, disse o anjo. Surpreendido e um tanto incrédulo a respeito deste estranho ato, batizar-se no rio, esse homem obedeceu e desceu até o rio. E ele estava sendo assistido por dezenas de pessoas da sua vila. Sempre obedecendo o anjo, ele desceu até as águas daquele rio, entrou no rio e somente ele via o anjo. Ninguém mais via o anjo. E então o anjo segurou as mãos dele, orou e então o batizou. E todos viram ele ser sepultado nas águas batismais e ser retirado das águas miraculosamente. E o anjo o ajudou a sair das águas do rio. E ali mesmo, às margens do rio, ele fez a primeira pregação, o primeiro sermão, contando para o povo que estava ali tudo o que ele tinha aprendido com o anjo. Foi o primeiro sermão daquele senhor. Mais tarde, o anjo lhe deu ordem de fundar ali uma escola cristã de férias. E ele obedeceu. Depois recebeu ordens do anjo de ir pregar num outro lugar. Também obedeceu, sempre dizendo que não sabia como. Mas o anjo dizia: eu vou com você, eu vou ajudar você. Em seguida recebeu ordens de construir uma igreja, mas não sabia como. Mas o anjo disse: eu vou ajudar você. Então recebeu ordens de pregar na igreja. Mas como pregar? Eu vou te ajudar na pregação, eu estarei do seu lado. Na ocasião em que foi contada esta história, os adventistas do 7º dia tinham ali naquela região uma igreja organizada, 32 escolas cristãs de férias e 92 escolas sabatinas filiais. Anjos magníficos em poder estão à nossa disposição, estão cruzando os nossos caminhos todas as horas. Queridos, as manifestações dos anjos, estas manifestações vão crescer e aumentar agora no tempo do fim. Quão mais próximo estamos do fechamento da porta da graça, quão mais próximo estamos da segunda vinda de Jesus, maiores e mais frequentes serão as manifestações dos anjos. Porém, existirão manifestações dos anjos de Deus e existirão também mais frequentes manifestações dos anjos maus, dos demônios. Mas lembre-se, existem 2 anjos poderosos de Deus para um demônio. Então fique tranquilo, você está seguro nas mãos de Deus. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Queridos, na grande guerra entre o bem e o mal, as regras regulam esse conflito dos 2 lados. As regras são válidas tanto para o reino das trevas como para o reino da luz. Se no tempo do fim Satanás fará mais frequentes e aparições, também os anjos de Deus, magníficos em poder, vão aparecer com maior frequência, anunciando a proximidade da volta de Jesus. Nós lemos no livro Meditação Matinal, Maranata, na página 165. Instrumentos satânicos em forma humana tomarão parte neste grande último conflito para se opor à edificação do reino de Deus. Anjos celestiais com aparência humana também estarão no campo de ação. Então,
O que Deus está falando através da sua serva é que agora, no tempo do fim, nesta última geração, anjos satânicos em forma humana tomarão parte neste último grande conflito para se opor à edificação do reino de Deus, ou seja, a pregação do Evangelho. Mas anjos celestiais, os poderosos e magníficos anjos de Deus, também assumirão forma humana, aparência humana, e entrarão no campo de ação. Os dois grupos oponentes, anjos de Deus e os demônios, continuarão a existir até o término do último grande capítulo da história deste mundo. Maranata, página 165. Para conseguir a aprovação do decreto dominical, da lei dominical, agora no tempo do fim. Queridos, quando virá o decreto dominical? A lei dominical já está presente na encíclica papal de Papa Francisco, Laudato Si. Mas mais leis restritivas serão feitas pelos governos, impostas sobre o mundo todo, para a santificação do primeiro dia da semana. Lembre-se que neste tempo em que estiver para ser aprovada a lei dominical mundialmente, o próprio Satanás vai aparecer como um anjo de luz. Veja o que lemos no livro Grande Conflito, página 588. Ele, Satanás, aparecerá no aspecto de anjo de luz, mediante a agência do espiritismo ou espiritualismo. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Então Satanás vai agir através do espiritualismo e vai operar muitos milagres e maravilhas. Mas nós sabemos que ele está ligado ao processo da implantação da lei dominical. Mas neste tempo também os anjos de Deus aparecerão com muito maior frequência para fortalecer o povo de Deus. Querubins, serafins, anjos magníficos em poder, são todos eles espíritos ministradores que existem para servir a você e a mim, nós os salvos em Jesus Cristo. No livro O Grande Conflito, ainda na página 512, agora 513, nós lemos assim: um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Jesus. E nós dizemos, aleluia, bendito seja Deus. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Jesus. Você tem um anjo especial que cuida de você, só de você. Alegre-se. O agente pelo qual Deus protege ao seu povo é apresentado nas palavras do salmista em Salmo 34:7, dizendo: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Disse Jesus, falando daqueles que nele creem. Jesus falou: vejam, não desprezem alguns destes pequeninos, porque eu lhes digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai. Mateus 18:10. Os anjos designados para ministrarem aos filhos de Deus têm em todo o tempo acesso à presença de Deus. Grande Conflito 512, 513. Meu querido irmão, os anjos que nos assistem, que nos ajudam, eles têm acesso ao Deus Pai, eles têm acesso ao Deus Filho. Jesus Cristo está cuidando de você, meu querido irmão. Precisamos nos lembrar de que nos bastidores dos negócios da terra existe um intenso conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Não estamos passeando pela terra. A terra não é um parque de recreação, de diversão, queridos. O planeta Terra é um campo de batalha entre Cristo e Satanás. E nós fazemos parte do exército do nosso Senhor Jesus Cristo. Invisíveis aos olhos humanos, anjos de luz e anjos das trevas competem pelo domínio da mente dos seres humanos. Eles querem dominar a mente dos seres humanos. Só ocasionalmente e por motivos que nem sempre podem ser compreendidos, essas forças se manifestam visivelmente no palco da realidade. A maioria das suas atuações estão fora da nossa percepção e controle. Contudo, não somos simples joguetes nessa luta. Nós somos amparados e ajudados pelos anjos de Deus.
Embora a mente humana seja o campo de batalha dessas forças contendedoras, é a própria mente humana que decide a vitória do anjo de Deus ou do anjo das trevas. É você que decide quem vai vencer nesta guerra pelo domínio da sua mente. Você decide. Os anjos bons podem convidar, podem apelar ao seu coração. E os anjos maus podem tentar você. Mas nunca, nem os anjos bons, nem os anjos maus, nunca eles podem compelir, nunca podem obrigar, pois eles estão sujeitos às regras que governam o grande conflito. Quando nós decidimos nos submeter a Jesus, nós nos unimos com o poder do Espírito Santo, que nos habilita a vencer as más tendências da nossa natureza pecaminosa. Não existe trégua nessa batalha. Ela dura enquanto durar a vida. Todos nós, queridos, temos um anjo da guarda. Quando você aceita Jesus como Salvador, é designado um anjo para cuidar de você, e ele está o tempo todo com você. Às vezes, nós fazemos esses anjos chorarem e fazemos coisas que entristecem o Espírito Santo, porque acariciamos pecados que deveriam ser confessados e abandonados. Parece que estamos brincando com Deus, com as coisas de Deus. Muitas vezes esses anjos não entram conosco em alguns ambientes profanos onde os filhos de Deus entram. Os anjos de Deus não entram conosco nesses ambientes profanos. Não faça chorar o seu anjo, meu querido irmão. Não entristeça o Espírito Santo se agarrando a pecados acariciados. Confesse-os, abandone-os. Se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos ao nosso redor anjos maus, procurando inventar alguma nova maneira de nos molestar, de nos destruir. Mas também veríamos anjos de Deus, magníficos em poder, guardando-nos do poder dos demônios. Pois os olhos vigilantes de Deus estão sempre sobre Israel para o seu bem, e ele protegerá e salvará o seu povo, se este nele puser a sua confiança. Primeiros Escritos, página 60, parágrafo 1. E ainda no livro Desejado de Todas as Nações, página 310, lemos assim: os anjos se acham sempre presentes onde mais necessários são, ao lado dos que têm a mais dura batalha a combater contra o próprio eu e cujo ambiente é o mais desanimador. Os anjos estão presentes onde mais necessários eles são. Você não está sozinho. Jesus não nos abandonou. Jesus não nos abandonou. Não nos deixou a lutar sozinhos contra o poder do inimigo na nossa própria força finita. Não. Os anjos celestiais lutam as nossas batalhas por nós. Aleluia! E cooperando com eles, podemos ser vitoriosos sobre as forças do mal. Primeiros Escritos, página 60, parágrafo 1. Anjos de Deus são comissionados para cuidarem de nós, e se nos colocarmos sob a sua proteção, no tempo do perigo estarão à nossa destra. Quando inconscientemente estivermos em perigo de exercer uma influência má, os anjos estarão ao nosso lado, orientando-nos para um melhor procedimento, escolhendo-nos as palavras e influenciando-nos às ações. Parábolas de Jesus, página 182, parágrafo 1. Anjos celestes estão familiarizados com as nossas palavras e ações, e mesmo com os nossos pensamentos e intenções do coração. Testemunhos, volume 1, página 544, parágrafo 2. Mas não é tarefa dos anjos bons controlar a mente dos homens contra a vontade deles. Repito, não é tarefa dos anjos bons controlar a mente dos homens contra a vontade deles. Jesus não comissionará os santos anjos a libertarem os que não fazem esforço algum para se ajudarem a si próprios. Isto está no Testemunhos, volume 1, página 345, parágrafo 2. Queridos, foram-me mostrados, disse Ellen White,
na meditação Alta Vocação, página 125, parágrafo 4. Foram-me mostrados anjos de Deus, todos prontos a comunicar graça e poder aos que sentem a sua necessidade da força divina. Mas esses mensageiros celestes não concederão bênçãos a menos que sejam solicitadas. Não concederão bênçãos a menos que sejam solicitadas. Nós precisamos, através da oração, suplicar. Nós somos filhos suplicantes ao nosso Pai, pelas bênçãos e pela presença dos anjos ao nosso redor, dentro da nossa casa, no quarto dos nossos filhos, cuidando deles enquanto nós dormimos, que os anjos de Deus se coloquem dentro da nossa casa, livrando-nos, influenciando-nos para a santidade. Eles, os anjos, têm esperado pelo clamor das pessoas famintas e sedentas das bênçãos de Deus. Muitas vezes não existe este clamor constante pelas bênçãos de Deus. Os anjos estão esperando. Eles não vão abençoar se nós não solicitarmos as bênçãos. Muitas vezes têm eles esperado em vão. Infelizmente, muitas vezes eles estão esperando em vão. Havia, em verdade, orações casuais. Orações assim, de vez em quando. Mas não existia a fervorosa súplica de corações humildes e contritos. O que Deus espera são fervorosas, constantes, contínuas orações e súplicas por bênçãos de Deus. Se os nossos olhos pudessem ser abertos para discernir os anjos caídos a operar naqueles que se sentem à vontade e se consideram salvos, não nos sentiríamos tão seguros assim. Anjos maus estão no nosso caminho a cada momento. Testemunhos, volume 1, página 302, parágrafo 1. Meu querido irmão, o adversário das almas, ele não tem permissão para ler os pensamentos, nem dos homens, nem das mulheres. É, porém, Satanás muito perspicaz observador e nota as palavras que você fala, registra-as e adapta habilmente as suas tentações de modo a se ajustarem ao caso dos que se colocam sob o seu poder. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122, parágrafo 4. Bendito seja Deus pelos anjos magníficos em poder. Bendito seja Deus pelo anjo que se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Queridos, quando Jesus Cristo descer em glória e majestade, todos os anjos virão com ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 e o verso 31. Leia comigo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todos os anjos virão com Jesus Cristo. Nessa descida triunfante, gloriosa de Jesus, essa é a nossa bendita esperança, meu querido irmão, minha querida irmã. E então Jesus Cristo virá acompanhado pelo exército das hostes celestiais. Todos os anjos virão com ele. E aqui ainda no capítulo 24 de Mateus, capítulo 24, verso 30 e 31, falando dos anjos, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aleluia! E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, mas não virá sozinho. O verso 30 diz o quê? Ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! Em breve, muito em breve, nós vamos assistir esta descida triunfante e gloriosa de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, e enquanto estamos vivendo aqui nesta terra, Pai, enquanto estamos aqui, cercado por males e doenças, por favor, querido Jesus, por favor, querido Pai, em nome de Jesus, envie os anjos para que nos protejam, que os anjos de Deus estejam ao lado de cada filho, cada filha,
ouvindo os clamores, os apelos suplicantes por proteção e por bênçãos. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Dá-nos a presença dos anjos que nos cerquem como escudos de luz ao nosso redor. E bendito seja Deus que não nos abandona. Bendito seja Deus que comissionou um anjo para cuidar de nós. Que este poderoso anjo não chore por nossas decisões erradas. Que este anjo de Deus não seja entristecido por frequentarmos lugares onde eles não podem entrar. Que este anjo de Deus esteja constantemente dentro da nossa casa, dentro da cozinha, dentro dos quartos. Bendito seja Deus pelos anjos magníficos em poder, espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A Ti toda a glória, Pai. A Ti toda a glória, Jesus Cristo. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.